Boa tarde a todos. Estamos aqui nesse dia incrível e com uma pessoa maravilhosa. Estamos aqui com a doutora Janete Garcia, que além de professora, mãe, advogada, é corredora. A professora Janete, me permita te chamar de professora Janete, é uma alegria muito grande receber a senhora aqui, tá bom? Eu tenho muita gratidão pela senhora, muita gratidão mesmo. Hoje eu me considero, e as pessoas falam, o que é uma pessoa de resultado? O que é uma pessoa de sucesso? É uma pessoa que tem resultado, certo? E hoje eu tenho muito resultado, então as pessoas me veem como um advogado de sucesso, como um empresário de sucesso, mas eu não cheguei aqui sozinho. Isso tem participação da senhora, certo? E eu falo isso de uma forma bem emocionada, que além de uma advogada, a senhora tem mais de 30 anos de experiência, eu tenho 10, a senhora tem mais de 30 anos de experiência como advogado, além de eu me inspirar na senhora como advogado, uma advogada ética, com muita ética, uma advogada de sucesso, uma advogada muito respeitada, mas a senhora foi a minha professora. A senhora foi minha professora na 4ª série, na 5ª série, na 6ª série, na 7ª série e na 8ª série. E a senhora não dava apenas aula de inglês, de português. A senhora dava aula de vida. Nós somos do interior, somos do Mato Grosso e do interior do Mato Grosso. E estamos falando dos anos 2000, 2003, 2004, que era uma dificuldade muito grande, cidade pobre, sabe? E a senhora conseguiu trazer esperança para inúmeros alunos, inúmeras pessoas. E eu fui uma delas. Eu lembro que a senhora viajava, ia para os Estados Unidos, voltava, e a senhora falava, meninos, eu estava lá na 4ª série, eu tinha 7 anos de idade, 8, 9 anos de idade, muito pobre, sabe? A senhora falava, meninos, existe um mundo lá fora. No decorrer da minha vida acadêmica e da minha vida profissional, eu viajei a alguns países. Na minha vida acadêmica, eu ganhei bolsa para estudar em 7 países diferentes. Portugal, Barcelona, Equador, México, China, Filipinas. Mas isso foi porque a senhora tem participação nisso. A senhora, lá atrás, quando eu era um menino, com 7, 8 anos, a senhora plantou a semente que existia um mundo lá fora. Eu lembro que quando eu ganhei a bolsa, escolhi Portugal, fui morar em Portugal. Uma das primeiras pessoas que eu mandei mensagem agradecendo foi a senhora. Foi mesmo. Hoje eu estou aqui, estudando em uma das maiores universidades de Portugal e do mundo, entre as 100 melhores do mundo, porque a senhora plantou a semente. E eu te agradeço muito, fico muito feliz mesmo pela presença da senhora. A senhora deixou de estar no seu escritório, fazendo os seus afazeres, e está aqui. Muito obrigado de coração, tá bom? Eu estou emocionada aqui. É isso. Se apresente. Quem que é a doutora Janete atrás da toga? Bem, eu sou pura emoção, né? Você falando aí, eu fiquei assim super emocionada e já pensando como eu sou. Eu sou uma mulher sensível, tenho uma capa de dureza, assim, mas na verdade eu sou muito preocupada com o outro. Às vezes eu firo a minha própria carne, sabe? Querendo ver o outro bem. Então eu brinco, eu sou do signo de peixe, sou romântica, né? Eu gosto de dar a atenção e de receber a atenção das pessoas, mas essencialmente uma mulher sensível, muito embora não pareça. Doutora Janete, além de advogada, quais foram as outras profissões que a senhora exerceu? Então, na verdade, eu sou professora, minha primeira vocação. Entrei no magistério em 1980. Em 79, mas efetivamente em 80. Eu passei no concurso com 17 anos. Uau! Aí tive que esperar fazer 18 em fevereiro daquele outro ano de 80 para tomar posse. E aí eu fiquei 10 anos no magistério e sem terminando letras na Federal de Mato Grosso. Aí então que eu fui fazer direito, né? Depois de 10 anos que eu já era professora, hoje eu também sou psicanalista, né? Passei pelo esse curso de psicanálise, uma formação muito boa. Gosto muito de escrever, sou uma historiadora, eu costumo brincar, né? No sentido de escrever histórias, de contar histórias, né?
E faço esporte, sou corredora de rua, mas essencialmente hoje minha principal dedicação mesmo é para o direito das famílias e sucessões, né, como advogada. A senhora é advogada de direito de família. Isso. A senhora já era professora e foi uma grande professora. Por que, como que surgiu a ideia de virar advogada? Então, aí eu terminei o curso de letras lá em Cuiabá, já era professora efetiva. E quando eu quis fazer um outro curso, até porque eu entendi que a minha vocação era ser professora, mas aquele olerite era muito pouco para eu que queria viajar, queria desbravar o mundo, queria conhecer mais. Então eu escolhi o curso de Direito. Quando eu comecei a fazer o estágio na universidade, em 88, eu fiz 2 anos de estágio por voluntário. Assim. Eu fiz um ano obrigatório, mais um outro ano voluntário. Eu já consegui ter 40 causas em direito de família dentro do estágio. Bati recorde. E eu também, nesse exercício da profissão de professora, eu lidava com as famílias, com as crianças em situação de risco, com as famílias muito pobres, com pessoas desagregadas, divorciadas, sem pensão. E eu comecei a pensar que aquilo era muito importante e comecei a lidar com isso. E aí você termina o curso de Direito e vai ser advogada, você normalmente é clínico geral, a gente brinca assim, né? E eu acabei me sustentando em cima dessa vocação, além da vocação para advogar, que também é uma vocação, para o direito das famílias, que era uma forma de eu ajudar o outro. É uma missão. Eu tive uma pessoa, o senhor Gersi Amâncio de Vasconcelos, uma figura aqui em Pontes de Lacerda. Um dia ele me viu desanimada e nós ficamos meia hora conversando no escritório em pé. E ele me passou uma visão da minha missão que eu tenho nesse mundo. Ele falou, olha, depois que você entender essa sua missão, o dinheiro virá. Não deu outra. Uma missão. A senhora, como advogada de direito de família, porque o a advocacia é igual médico. Tem um médico clínico geral, tem um médico especialista em cardiologista, pediatra, neuro, dentre outros. Tem um advogado criminalista, um advogado previdenciário, advogado agrário, advogado de direito de família. O que abrange o direito de família? Quais são as suas subdivisões? O que o advogado de direito de família atua? Isso, na verdade, então, dentro do direito de família, a gente trabalha com os casamentos, né? Dissolução de casamentos, constituição de casamentos, constituição de união estável. Trabalhamos com tutela de crianças, curatela, adoções, guarda, biodireito, essa questão da inseminação, de cessão de úteros, né, para inseminação, para gerar filhos. Trabalhamos com a multiparentalidade, que hoje as crianças podem ter 2 pais no registro, 2 mães. Né? Trabalhamos, acima de tudo, com as emoções do povo. Essa é a grande deixa, né? Porque você trabalha com o que há de mais sagrado na pessoa, que são os seus filhos, as suas emoções, os seus sonhos, ou sonhos interrompidos, planos jogados ao chão. Então a gente trabalha com essa gama de coisas que gira em torno do núcleo familiar. E a senhora tem mais de 30 anos como advogada? 36. 36 anos. Se eu for te perguntar uma história, a senhora vai ter inúmeras. Mas me conte uma história que te marcou na advocacia ou uma que te marcou em direito de família. Eu tenho 40 casos compilados, que eu quero fazer um livro. Eu falo quando eu me aposentar, mas eu não vou me aposentar nunca como advogada, eu já sei disso porque eu vou até o último momento. Mas muitos casos. Tem um caso que está até catalogado, que foi aqui em Pontes. Eu recebi uma ligação da delegacia de polícia meio-dia e ele disse, a senhora poderia vir aqui agora, um delegado? Eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Não, era uma mulher que tinha chegado lá, ela apanhou do marido muito lá num sítio na FUNAI. E ela conseguiu foragir na madrugada pelos passos, mas era época de agosto, era queimada. E ela então chegou na delegacia, depois que carregaram ela de lá para cá, que ela conseguiu chegar na BR, com os pés todos queimados. E então
eu fui lá e eu fui tomar as providências, depois eu entrei com um arrolamento de bens, aí buscamos a menininha dela lá, aí a igreja, determinada igreja que acolheu, fizemos o divórcio, ali não tinha divórcio na época, fazia a separação para depois converter. E eu não cobrei nada, pelo contrário, eu ajudei. E aí, quando foi com 20 dias, ela chegou no escritório e passou lá e disse: eu voltei para o meu marido porque ele é o homem da minha vida. E eu ainda estava muito, muito, muito chocada com aquilo tudo, envolvida. E então, nós tínhamos um oficial de justiça aqui, falecido, Hildo Polizei. Ele tinha buscado a mudança dela na picape dele. E aí, então, alguém da igreja arrumou o carro e levou de volta. E eu fiquei a pensar como as relações amorosas são complicadas, como a vida apresenta, como que eu não consegui. Depois, soube tantas coisas depois, mas eu fico pensando, eu me envolvi tanto, né? De repente o caso era até meu, mas não era meu, não era das emoções da pessoa. E tem outros e muitos outros casos. Dando continuidade a respeito de direito de família, direito de família é uma das áreas mais humanas que tem no direito. Eu entendo de direito de família, eu como advogado, eu entendo de direito de família, eu estudei muito direito de família, eu não estudei direito de família no Brasil, eu estudei direito de família em Portugal. Foi na época do internet. Mas é semelhante, direito comparado. É o direito comparado, mas é muito semelhante. Só como que eu tinha que passar e eu não poderia reprovar, eu tive que estudar madrugadas e madrugadas. Eu gosto de estudar direito de família, mas nunca gostei de trabalhar em direito de família. Por quê? Porque o direito de família, ele é muito... Eu falo, o advogado que atua em direito de família é muito envolvente. Ele tem que ser um grande advogado. Eu acho que em todas as áreas tem que ter, mas eu falo que o direito de família, ele tem uma particularidade minimalista. Por quê? Nós estamos lidando com vidas. Isso. O direito de família, pelo que eu estudo, já convivi, já visualizei, além do divórcio, a pessoa ela quer casar, o ideal, e isso poucas pessoas falam, até abrindo um link. Quando a pessoa quer casar, ela vai casar, tá apaixonada, vai casar, eu acho fundamental ir atrás de um advogado especialista em direito de família, certo? E pagar uma consulta e pedir um parecer. Qual que é o regime de casamento ideal para aquela pessoa? Regime de separação total de bens, regime parcial de bens, qual que é o melhor para aquela situação? Porque tem toda uma questão, ainda mais se a pessoa for empresária, dependendo do regime, não é para separar futuramente e prejudicar o cônjuge. Não é uma questão de uma proteção patrimonial e vários outros afetos, várias outras situações. Mas o direito de família não tem apenas a questão do envolvimento da constituição do casamento, mas também do divórcio. Quando o casal se casa e se separa, tá tudo bem, cada um segue o seu canto. Mas quando tem menores, tem filhos, é uma situação muito mais complicada. Fale sobre isso. Então, na verdade, o Epicuro foi um dos grandes filósofos, teve até a fase epicurista, ele passou uma vida estudando sobre a felicidade. Ele disse que o ser humano ele nasce para ser feliz. E quando nós crescemos, né, os meninos, as meninas, a gente vai tendo um ideal de felicidade, de conviver, de progredir, de crescer. Pelo menos hoje está muito fora, mas assim, tem muita gente que tá inconsequente. Mas de um modo geral, analisando aí ao longo dos tempos, e quando você resolve, por exemplo, se casar e morar com alguém, ou através da união estável, óbvio que você, mesmo que não planejou, você tem um ideal de felicidade. E muitas vezes se casa, Tiago, na emoção da paixão. E a paixão é uma coisa química no corpo. Aquilo vai embora. Depois, se tiver espaço para um amor, fica o companheirismo, o crescimento.
né? Mas as pessoas, elas casam meio que enganadas, achando que elas vão ter sexo o tempo inteiro, que elas vão ter a felicidade o tempo inteiro, que vão se ajeitar na vida, quando na verdade são duas pessoas diferentes, que vieram de famílias diferentes, que têm que se adaptar e têm que ter um propósito de viver junto, de enfrentar as situações. Mas as coisas hoje, né, como diz Bauman, muito líquidas. Né? Tudo é líquido hoje, o amor é líquido, tudo é líquido, então aí de repente já fica grávida, nascem as crianças e aí o grande problema está aí, o massacre que nós estamos fazendo nas nossas crianças no mundo das famílias. Crianças sofrendo, crianças abusadas, crianças deixadas de lado, as mães gritam, não conseguem educar, é uma corrida atrás do materialismo, tem que correr para pôr comida na mesa, para comprar as roupas, para comprar telefone, para não sei o quê, e vira uma coisa, perde a essência. E eu entendo que as pessoas têm que ter mais espiritualidade, não estou falando de seguir a religião X, Y, Z, mas ter um ser maior que ilumine, ter projetos, né? Pensar nessa situação toda. E aí elas dissolvem esse plano, porque não conseguem conviver, brigam, separam. Primeiro vem o divórcio emocional, que é aquele que você fica 5 meses, 1 ano pensando, não quero mais, está muito ruim. Depois já vem a concretização, aí vem as crianças e elas então esquecem que eles continuarão pais, que acabou só o vínculo da conjugalidade, mas o vínculo da parentalidade é eterno. Então nós nos separamos como cônjuges, mas vamos ter as crianças para criar e para cuidar juntos, mesmo separados. E essa é a grande missão e difícil de concretizar, porque vem as mágoas e quem sofre são as crianças. É uma área muito delicada, ainda mais quando se trata de menores, de filhos. E, infelizmente, nós temos muitos adultos imaturos. Muitos. Que a mãe... ela egoístas, eles pensam só neles e não nas crianças. Quer prejudicar o pai usando as crianças. Aí que se forma aquilo que nós chamamos de alienação parental. A mãe, ela geralmente fica com a criança e ela, para prejudicar o ex-marido, o pai da criança, ela faz o quê? Você não vai ver. O filho é meu, você não vai ver. E em contrapartida, nós temos muitos homens, que não são machos, mas são uns bananas, querendo prejudicar a mãe, falam, não vou pagar a pensão. Ou quero pagar uma pensão miserável. Qual que é a sua visão sobre isso? Então, a alienação parental, ela se dá tanto do lado da mãe quanto do pai. Obviamente que nós falamos mais da mulher, porque ainda tem aquela velha história de que a criança fica mais com as mães do que com os pais, né? Mas elas vêm de todos os lados. E isso que você relatou aí é uma prática de... Hoje mesmo trabalhei nisso, nessa data de hoje, porque os pais não têm essa consciência. Então, quando a gente fala de políticas públicas ou mudança em legislação, eu quero dizer que o que tem que mudar nesse país é a política de proteção a essas crianças dentro das famílias mesmo, sabe? Ser igual nos Estados Unidos, ser mais do Estado a criança, vão me matar depois dessa, vão me cancelar. Mas as crianças têm que ser mais protegidas porque os pais não estão dando conta de proteger. Os pais passaram a obrigação da educação para a escola, eles querem escola de 8, 10 horas por dia. Porque daí eles têm que... Aí quando chega a noite em casa, põe cada um num quarto, vê televisão para a classe média ou tal. Então, esse problema do conflito familiar entre o casal, que reflete duramente nas crianças, é o maior dos problemas do direito das famílias. Porque dessas crianças que são hoje desamparadas serão adultos desajustados, que vão inclusive reproduzir comportamentos. Se o pai é agressor, a criança tende a ser agressora. Porque as crianças seguem. A sua filha, Valentina, tem você como um líder. Então, se você não for um bom líder, ela não vai ser uma boa pessoa. E é desse modelo. As crianças, elas seguem o padrão do pai e a mãe que elas têm. Se você não for uma pessoa ajuizada, vamos dizer assim, centrada, equilibrada, que não vive aos gritos, que você sabe conversar, você vai ter um adulto equilibrado.
senão a geração, vocês escrevem o que eu estou falando, eu não vou estar aqui para ver. Mas daqui 50 anos vocês vão ver a situação que vai estar esse país se não tiver uma política urgente de proteger mais os vulneráveis. E os vulneráveis, quando eu falo, principalmente crianças e idosos. Duas classes de vulneráveis totalmente relegados. Por mais que se tenha política pública, mas tem que ter alguma coisa muito mais eficaz. Perfeito. Dando continuidade neste assunto, um assunto bem relevante, a mãe, eu vou te fazer algumas perguntas, vou fazer de forma pausada. Quando o casal se separa, costumeiramente a criança ela vai morar com a mãe, o pai geralmente sai de casa e ele paga a pensão. A lei obriga que a criança mora com a mãe, como é que é isso? Como que é esse tipo? Excelente. Existe um artigo, existe um poder entre pai e mãe que chama poder familiar. Esse poder familiar é grande, é do tamanho dessa sala, enorme. A criança vai pertencer a esse casal até 18 anos. Existe o Instituto da Guarda, que é do tamanho dessa taça aqui, que a gente até entende que com o tempo vai acabar entre pai e mãe, porque o poder familiar é muito maior. Mas quando o casal se separa, então estabelece-se que aquela guarda seja compartilhada. O que é compartilhar a guarda? É o casal assumir em conjunto a responsabilidade de bem criar essa criança, mesmo separados. Separamos de corpos, mas nós vamos criar as crianças. Então a guarda é tudo, tomar poder, é para compartilhar decisões. Onde que vai estudar, o que vai fazer, como que nós vamos fazer, tá com uma doença, tá assim. Aí você vai estabelecer entre esse casal um direito de convivência. Como que nós, morando um numa casa, outro no outro, muitas vezes em estados diferentes, municípios diferentes, vamos criar as crianças juntos. Então vamos fazer agora aqui uma política de convivência. Quais os dias que ele vai ficar com você, quais que vão ficar comigo, os finais de semana, quem que leva na escola, quem que busca, de forma que não é você pegar a criança e colocar uma semana com um, outra semana com o outro, não. É você, não é a criança entrar na sua rotina, é você entrar na dinâmica dela. A hora que ela vai para a escola, quem que leva, e quem que busca, a catequese que vai, se é na igreja evangélica, se é na católica, quem que leva, como que nós vamos fazer juntos, morando separados. É uma tarefa difícil, mas é possível. Basta que os pais coloquem uma tarja preta aqui nos pulsos, escondam as mágoas e criem essas crianças a 4 mãos, sem brigas, tentando compreender o outro. Então, não se separa crianças quando o casal se separa. Antigamente ficava com a mãe e facultava ao pai a cada 15 dias o final de semana alternado. Você já pensou o sofrimento? A criancinha via a mãe ser largada ou largado o pai e ela também era abandonada. Agora não, a luta nossa é para que os casais que se separem continuem amando e cuidando em conjunto dos filhos. Isso vai fazer uma importância, vai ter um significado importantíssimo, um resultado importantíssimo na vida dessa criança, né? Ela sendo criada pelos dois, embora tenha se separado. A senhora falou sobre um assunto bem interessante, inclusive eu estudei sobre isso em Portugal, que é a respeito da guarda. Aqui no Brasil é um pouquinho diferente, nós temos a guarda compartilhada, a guarda unilateral, e faço um complemento em Portugal, da guarda alternada. Explique o conceito de cada um de uma forma mais... A guarda alternada, nós não tem esse modelo no Brasil, como ele bem disse, lá em Portugal tem. A guarda alternada seria assim, a criança ficar um mês com um, outro mês com o outro. Uma semana com um, uma semana com o outro. Já chegou até o ponto aqui de fazer um ano com um, guarda compartilhada, e um ano com o outro, né? Isso aí não é eficiente para a criança, porque ela perde uma rotina, ela perde o seu ninho, né? Ela vai, uma semana ela é criada com uma outra família, com alguns costumes diferentes, a outra semana ela vem para a casa da mãe, porque ela já tem alguns costumes. Então, não é interessante essa guarda alternada e não existe no Brasil. Agora, existem casais que estão discutindo isso e que eles podem combinar.
uma semana com uma semana com outra. Mas, assim, a psicanálise, a psicologia, ela tem sido muito dura nesse aspecto, porque, né, há casos em que é possível, as crianças assumem muito rapidamente as coisas, né? Mas nós podemos ter dupla residência, mas alternando assim, no dia a dia, organizando de forma que a criança tenha uma rotina, cai lá, porque a criança ela também assimila que ela tem uma casa que mora o pai dela junto com ela e outra casa que tem a mãe que mora junto com ela. Ela tem gaveta, tem cama, tem isso, tem aquilo. Né? Então a guarda alternada ainda não é amparada aqui, embora, vou voltar a dizer, alguns casais têm estabelecido dessa forma. E o judiciário também não vai contra se for opção dos pais, né? E a guarda... Desde que não prejudique as crianças. Isso. E a guarda compartilhada é aquela que nós vamos criar em conjunto, também respeitando o melhor interesse da criança. Deixa eu só fazer um complemento. A senhora falou de um assunto bem interessante, sobre a guarda alternada, que me refrescou a memória. Temos a guarda compartilhada, a guarda unilateral e a guarda alternada. É uma modalidade que tem lá na Europa, principalmente em Portugal. Só que a senhora, como psicanalista de formação, a guarda alternada, morando um mês com o pai, um mês com a mãe, um ano com o pai, um ano com a mãe, traz uma grande bagunça na vida da criança. Isso. E lá em Portugal, além das aulas teóricas, nós tínhamos aulas práticas de casos reais. E eu me lembro que o direito tem que proteger a criança, o menor. E estava se discutindo sobre os efeitos que a guarda alternada traria para uma criança, tendo que ficar um período numa casa e outro período na outra. E começou a se discutir na época quem que tem a casa? Quem tem a casa é a criança. Um mês mora o pai, ele vai embora, outro mês vem a mãe. Chama Nidal. Guarda Nidal. Guarda Nidal. Está em estudo no Brasil. Então, é só fazer um complemento que eu me lembrei. E complemente a respeito da guarda compartilhada e a guarda unilateral. Ah, tá. E a guarda unilateral une de um lado só, né? É quando não é mais a regra. No Brasil, agora é a guarda compartilhada na nossa lei. Mas também ela pode ser unilateral. Quando? Quando um dos pais, ou a mãe, ou o pai, um dos genitores, eles não oferecem segurança para a criança. Vamos supor que eu tenha me separado e o meu pai da minha criança é usuário de drogas, é abusador, tem denúncias de abuso ou relatos de abuso. Quando ele coloca a vida daquela criança em risco, então ela não vai conseguir a guarda. A guarda não vai ser compartilhada porque ele não oferece condições. Aí a mãe ou o pai prova que um ou outro não pode, então aí a guarda unilateral. Mas o poder familiar continua até 18 anos. Então, quando você tem, por exemplo, casos gravíssimos, há algumas ações de destituição do poder familiar, que aí realmente aquela criança vai ficar, ele não vai poder mais ver. Mas, de um modo geral, a guarda unilateral, ela se aplica nesse caso, quando um genitor causa perigo àquela criança, convivência. Perfeito, muito bem pontuado. Tem algo que eu queria te perguntar, que eu aprendi contigo na realidade. O pai ele tem direito de visita ou direito de convivência? Inclusive a gente tem pensado tanto que os termos, as palavras, elas estão sofrendo modificações e para melhor. Porque quando você visita alguém, você é um estranho. Você visita um parente, visita um amigo. Então, nós excluímos essa palavra do direito das famílias. Nós agora falamos que nós temos que conviver. Então, a criança ela não tem que ser uma pessoa a ser visitada e o pai um mero visitador. Temos que conviver. As mães, eu quero agora também, dentro da experiência que eu tenho, as mães elas são muito reticentes, porque as mães elas têm a criança, e ela tem muito cuidado, e muitas vezes ela fica assim muito receosa de deixar a criança com o pai, tal. No entanto, eu sempre falo, mas ele foi suficientemente bom para você se casar, para você se deitar com ele, para fazer a criança, e agora porque se separou, tá achando que ele já não tem mais condições? Ele tem condições de conviver sim.
né? Só ficar atento, né? Ajudar a conviver, inclusive, né? Contribuir. As mães, às vezes, elas falam, porque foi na casa dele, devolveu a roupa suja. Sabe, são coisas que, na verdade, podem ser contornadas, né? Se o coração estiver sem mágoas. Mas esse termo realmente não é mais usado direito de visita, e sim direito de convivência. Pai tem direito de conviver, pai e mãe. Tanto pai quanto mãe, após o divórcio e têm filhos, eles têm direitos e deveres. Isso. Correto? Sim. Quais são os principais direitos e deveres dos pais? Os pais, inclusive... E da criança? Na verdade, os pais, eles têm o dever, né, de cuidar, de pôr essa criança na escola, de atribuir, de repreender na medida do possível, né, sem violência, de impor limites, de fazer a criança assumir as responsabilidades próprias da idade. Se é com 8 anos, 6, é guardar os calçados, é cuidar da roupa, é fazer as tarefas da casa, obrigação de estudar, né, de delimitar tempo, né? As crianças, elas têm esse direito de receber essa educação. Que às vezes você pensa que é uma coisa ruim, mas elas vão agradecer ao final os pais que elas tiveram, né? Os pais têm essa atribuição a partir do momento em que eles colocaram aquela criança no mundo, quer seja através da gestação, quer seja através de uma adoção, né? Ela tem a obrigação de fazer daquela criança um cidadão de bem, uma pessoa que vai ter uma vida regular, né, que trabalhe, que estude. A função dos pais é propiciar tudo aos filhos para que as crianças, para que os adultos sejam adultos equilibrados. E não cometer aquela sandice que nós cometemos, que até eu já cometi muitas vezes, é de querer me sacrificar para dar o melhor que eu não tive. Eu estou te dando o melhor porque eu não tive isso. Os pais falam, né? Olha, você tem que agradecer, porque quando eu era criança, eu tinha que trabalhar, você não trabalha, só estuda. Mas mude essa situação. Às vezes, a gente peca por excesso de amor. Você ama tanto que você quer dar tudo de melhor para aquele filho e não é a saída. Ele tem que sentir o peso da responsabilidade, da dificuldade em conseguir as coisas, né, dos limites, para que ele cresça também sem ser exagerado no consumismo, para que ele cresça equilibrado. Certo. Tem muita gente que me pergunta, ou é muito comum fazer essas perguntas, quanto que deve pagar de pensão? O que é pensão? O que são despesas ordinárias e o que são despesas extraordinárias? Isso, na verdade, existe um boato tão interessante que é 30% do salário, não é nada disso. Essa ideia dos 30%, que quando o juiz ele não tem mais para onde correr, que as pessoas não chegam num acordo, ele põe 30% porque ele pensa assim, vou dividir o salário desse cara em 3. Um pedaço para ele, um pedaço para a família que ficou para trás e um pedaço para investir. Não é nada disso, mas não se usa isso. Você vai analisar quais as despesas que aquela criança tem. E as despesas não é só arroz, feijão, leite, não. É moradia, higiene da moradia, papel higiênico, higiene da criança, é luz, é água, é internet, que hoje é essencial, vigilância da casa, aluguel. Higiene da casa, aluguel, né, o gás, a energia, já falei, água. E aí depois vem também as roupas, aí vem calçados, aí vem o lazer para a criança, que ela quer ir no pula-pula, porque ela vai numa festinha e tal. Isso tudo vai compreender a pensão. Tem que se analisar qual que é o custo dela. Esse custo normalmente é dividido entre pai e mãe, mas aquele que pode mais, paga mais. Então, se ela vai ter a maior parte do tempo morando com a mãe, até porque às vezes o pai trabalha em fazenda, trabalha longe, a despesa da mãe vai ser maior. Então, o pai vai contribuir de acordo com a necessidade da criança e também de acordo com a possibilidade dele. Porque o meu filho necessita do bom e do melhor, algumas mães podem dizer, alguns pais podem dizer. Mas se nós não temos condições, a gente tem que atender a necessidade dela e a possibilidade do pai, a razoabilidade. Porque não é porque o pai também é um professor universitário, que é doutor, que ganha lá 30 mil, que ele vai dar 30% do salário para ele. Não, tem que atender aquilo que a criança precisa de essencial. Isso vai compor a pensão. Aí nós temos as despesas extraordinárias,
que são aquelas que eventualmente podem acontecer. Que despesas médico, odonto, hospitalares, medicamentosas, mais com a saúde da criança, né? Então essas são excepcionais, eventualmente, né? E nós temos a educação, que as pessoas colocam como extraordinária, mas a educação é ordinária. Você tem que pôr a criança na escola, senão o promotor vai mandar te prender. Então, as despesas com educação, não necessariamente no ensino privado, tem gente que pode colocar, combina, mas de um modo geral não. Então, aí essas despesas são divididas 50% para cada um, também de acordo com as possibilidades. Tem mãe que não trabalha, né? Ou por conta de ter vários filhos, tal. Então, mas de um modo geral, são partilhados 50% para cada um. Então, geralmente o casal se separa, a criança geralmente convive com a mãe, não é regra, mas convive com a mãe, e o pai... A verdade é essa, mais com a mãe. Mais com a mãe. E o pai vai lá e paga de pensão. E o pai paga uma pensão para ajudar a mãe a pagar as despesas da casa. Da casa, tipo uns R$500 para pagar aluguel, energia, água, alimentação, independentemente se é bebê ou se tem ali os 15, 16, 17 anos. Isso trata-se de despesas ordinárias. Isso. Além disso, tem as despesas extraordinárias, que a senhora explicou muito bem, que são as outras despesas que são extraordinárias. Odonto, médicos, medicamentos, vestimentas e etc. Que costumeiramente é dividido em 50%. Então, o cara paga lá 500 ou R$1.000 de pensão por mês. Só que a criança ela precisou de um médico, gastou R$1.000 de medicamentos, o pai geralmente paga 50% e a mãe 50%. Paga 50%. Isso é o que é comum. Eu, Thiago, eu tenho uma visão que isso não é igualitário. Por quê? Porque, ainda mais com a mãe. Porque quando o casal separa, geralmente a criança ela fica com a mãe ela tem certas restrições. Geralmente o homem, ele tem a liberdade ali de um garotão que é livre, pode dormir e acordar a hora que quer, ele tem os seus compromissos. Só que a criança, se passou mal de noite, de manhã, aconteceu alguma coisa, a mãe tem que cuidar. Então eu não vejo de forma igualitária, quando tem uma despesa extraordinária, a mãe tem que arcar com 50% sobre aquilo. Inclusive, eu tenho visto alguns estudos, acho que até do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro, que a senhora faz parte, de Direito de Família, que a doutrina começou a mudar nesse sentido, de que o pai ou o genitor que não mora com a criança, ele tem que arcar com aquela despesa ou aquele serviço que o genitor que cria a criança fala sobre isso. Na verdade, existem alguns estudos, né, que eles estão fazendo como se fosse uma compensação, né, para a mãe por ela. Uma compensação. Por isso que a guarda compartilhada, ela vai, e a lei diz que tem que compartilhar o tempo de convivências, né, em até 50% para cada um, justo para tirar de cima da costa da mãe essa sobrecarga. Mas, de um modo geral, o que é muito comum é realmente a criançada ficar mais tempo com a mãe e ela ter essa... Ainda não temos nada aprovado nesse sentido. Eu compreendo que as mães carregam mesmo nas costas, né? Crianças, muitas vezes ela se separa, ela cria 5 filhos sozinha, ela põe na escola, ela calça, veste, mas é um sofrimento muito grande, então... É preciso que o pai não veja a pensão alimentícia como uma obrigação que vai arrancar o couro dele. Mas sim que ele tem que entender que se ele estivesse na seio daquela família, ele estaria pagando todas as despesas, quase todas praticamente, né? Mas a mulher também muitas vezes sai para o mercado de trabalho e outras não, né? Mas de um modo geral, hoje a mulher está indo para o mercado de trabalho. E esse é o grande peso nosso, das mulheres. A gente tem que trabalhar fora, criar os filhos... Chegar em casa, tem que organizar a casa, pôr roupa na máquina. É desafiador, é o maior desafio nosso. E geralmente entrou num outro relacionamento e tem que ser esposa. Eu acho que é uma desigualdade ali. Tem casos e casos. Esse é o nosso grande desafio. Qual que é o valor de pensão ideal para a senhora? A mínima ideal para a senhora? Vai de acordo com o padrão de vida, né? Então é difícil de dizer. Por exemplo,
Se as pessoas são muito pobres, aí tem que ver a despesa que ela tem. Paga R$1.000 de aluguel, aqui não tem mais nada de R$1.000 de aluguel aqui, uai. Aluguel hoje é 2.000, 1.800, né? Qualquer. Então, não dá para eu falar porque vai de acordo. Eu, por exemplo, eu tenho trabalhos em que o pai está pagando 6.000 de pensão por mês. Tem outros que estão pagando 4 e tem outros que pagam 300, que é de acordo com o padrão de vida das pessoas. Certo. Uma outra pergunta que eu vou fazer para a senhora, encaminhando para o fim. O que fazer quando o ex-cônjuge, que a criança reside, impede o outro de ver o filho? Qual é a atitude do pai ou da mãe, que é impedido de ver o filho? Isso, a primeira coisa é procurar um especialista em direito de família, né, para discutir o assunto e analisar as razões porque vamos aqui, para efeito de exemplo, vamos atribuir que a mulher esteja impedindo, né? Então ele tem que procurar um advogado especialista para estudar as razões. Nisso, eu, por exemplo, faço mediação familiar. Eu trabalho com mediação, então eu normalmente chamo a mãe para saber quais as razões e a gente começa a travar uma discussão, um debate entre os dois para ver se chega num acordo. Se de todo não conseguir, é preciso entrar com uma ação, né, informando o juiz, falando da alienação parental, declarando isso, e uma obrigação de fazer, tem que tomar as providências judicialmente, aí o advogado encaminha. Perfeito. O que fazer? O genitor pode pegar o filho e se mudar de cidade, mudar de estado? Não pode. Ele não pode, ele tem que dizer o endereço, a mãe, se for mudar, ela tem que... E muitas vezes o pai não autoriza, né? É bem difícil, tem que ser muito convincente, né? Não pode sair do país, independente de ser guardião único ou não pode se ausentar do país, e para mudar tem que ter a informação e até a aquiescência do outro, né? De dizer... Mas por quais razões, né? Porque eu já vi casos de pessoas que, de um cliente meu recente mesmo, ele foi embora para Campo Grande e levou a criança. E não teve como a gente impedir, sabe por quê? Mas eu sabia que ele estava indo para afastar, sabe? Então, são coisas que a gente quase não consegue resolver, mas a maioria a gente consegue de tentar discutir e ver se eles conseguem caminhar melhor. Quando o ex-cônjuge não paga pensão, qual que é a medida cabível? O que deve ser feito? Tem que entrar com uma ação. Se já tem uma pensão estabelecida dentro de um processo judicial, tem que entrar com um cumprimento de sentença, que é a da antiga execução de alimentos. E aí, então, dizer para o juiz, olha, ele não paga tanto tempo, aí tem 2 ritos. Os últimos 3 meses você faz por um rito, já pede a prisão dele se ele não pagar naquele prazo. E tem uma outra que é a expropriação de bens, que se ele deve, né, tantos meses, mas o ideal é quando a pessoa não paga, não deixar passar de 3 meses, porque você precisa daquele dinheiro, né? Então, entrar pedindo cumprimento de sentença. Perfeito. E até fazendo um complemento, o pai, geralmente o cônjuge que paga a pensão em dinheiro, é sempre bom pegar um comprovante ou fazer um depósito para deixar guardado. Os avós têm direito de convivência? E 2 perguntas em uma. Os avós têm direito de convivência? Os avós e tios têm direito de convivência e podem ser obrigados a pagar pensão? Sim. A Constituição diz que a criança é uma responsabilidade do Estado e da família. E o que é família? Família são todos os laços, né, de avós, tá? Então eles têm o direito de conviver. Mas também eles só são obrigados a pagar a pensão e são compelidos a pagar na total ausência de possibilidade dos pais. Primeiro de tudo, os pais. Qual conselho a senhora daria para os jovens advogados que querem atuar em direito de família? Olha, primeiro ter uma leitura de mundo. Eu acho que eles são jovens, e os jovens muito sabidos, inclusive muito preparados. Eu estou vendo assim, bastante trabalhos bonitos de jovens que estão na academia, na universidade, mas que eles sejam pesquisadores, que eles sejam leitores, não de livros, mas dos casos da vida. Porque o advogado tem que ter essa sensibilidade de conhecer o outro e analisar em cima da legislação, mas acima de tudo saber que atrás daquela pessoa que deve um dinheiro, que
tem um problema, tem um ser humano. É essencial compreender o outro. Perfeito. Professora Janete, doutora Janete, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Eu te admiro demais. Obrigada. Tá bom? A recíproca é verdadeira. Tenho um carinho muito grande por ti, tá bom? Muito obrigado. Nada, foi um prazer enorme. Abraço.